queridos alunos da Escola José Cardoso. Eu sou o professor Douglas e no vídeo de hoje nós daremos continuidade ao nosso processo de aulas remotas. No encontro passado, nós disponibilizamos a vocês uma lista de questões. E nesse primeiro momento da aula, eu vou corrigir essas questões. Como primeiro problema, a gente propôs a seguinte situação: quantos múltiplos de 5 existem entre 47 e 142? Eu vou apresentar uma proposta de solução que provavelmente será diferente da de vocês. Mas eu saliento que matemática é uma matéria fascinante e existem várias maneiras de se chegar ao mesmo resultado. Eu convido a vocês deixarem aqui nos comentários do vídeo, embaixo, aqui nos comentários, as respostas que vocês obtiveram, as formas que vocês encontraram a solução desse problema. Então, agora eu vou apresentar a minha solução. Eu quero encontrar quais são os múltiplos de 5 que se encontram entre 47 e 142. O primeiro passo é encontrar qual é o primeiro múltiplo de 5 que vem depois do 47. Obviamente é o 50. Agora eu vou determinar qual é o último múltiplo de 5 antes do 142, que obviamente para vocês é o 140. Outra coisa que eu quero que vocês percebam é o quê? Que o 50 é a multiplicação de 5 vezes 10. Ou seja, o 50, desculpe, ele vai ser um múltiplo que vai ser gerado pela multiplicação do 5 vezes 10. Então, é um múltiplo que vai sair do número 10. O 140, ele é a multiplicação de 5 por 28. Então, o 140 é um múltiplo que vai ser gerado a partir do 28. Se você perceber, depois do 50, qual é o próximo múltiplo de 5? Vai ser o 55. E o 55 é gerado por que número? Ele vai ser gerado pelo número 11, porque vai ser a multiplicação do 5 pelo 11. Agora, para finalizar, percebam que é mais fácil eu sair contando aqui embaixo, que vai sempre evoluindo de 1 em 1, do que eu sair contando de 5 em 5. Então, para contar quantos números tem entre 10 e 28, o que eu faço? Eu diminuo 28 menos 10 e incluo 1, que é o múltiplo que vem do zero. Porque o 5 vezes 0 é um múltiplo de 5. Então, a quantidade de múltiplos aqui vai ser determinada, eu vou chamar essa quantidade de Q. Ela vai ser determinada pela subtração do 28 pelo 10, então 28 menos 10, mais 1. 28 menos 10 dá 18, mais 1 dá 19. Então, a quantidade de múltiplos que existem de 5 entre 47 e 142 vai ser 19. No problema 2, ele se comporta de maneira análoga ao problema 1. Nós precisamos encontrar quais são os múltiplos de 6 que se encontram no intervalo de 100 a 200. Então, no intervalo de 100 a 200, eu preciso encontrar quantos múltiplos de 6 existem. O primeiro passo é encontrar o primeiro múltiplo de 6 depois do 100. Se vocês observarem, vai ser o 102. Da mesma forma, eu devo encontrar qual é o último múltiplo de 6 antes do 200. Porque, se vocês notarem também, vai ser o 198. Observem, e vocês podem conferir aí também os cálculos, que o 102 é a multiplicação do 6 pelo 17. Vou colocar só um pouquinho mais assim aqui, que eu vou ler esse espaço. Pelo 17. Da mesma maneira que vocês também podem conferir
aí ele coloca, deixar nos comentários do vídeo, o 198 vai ser a multiplicação do 6 pelo 33. Agora, procedendo de maneira análoga, o que a gente vai fazer? É só diminuir 33 de 17 e acrescentar 1. Então, eu vou chamar de novo essa quantidade de divisor, de múltiplos, de quê? Então, a quantidade de números que estarão entre o 102 e o 198 vai ser quê? Então, quantos múltiplos existirão? Vai ser 33 menos 17 mais 1. 33 menos 17 vai dar 16. 16 mais 1 vai dar 17 múltiplos. Então, entre os números 100 e 200 existem exatamente 17 múltiplos de 6. Lembrando, queridos alunos, vocês que fizeram listando aí os múltiplos de 6, também está correto. Se vocês fizerem a contagem aí desses múltiplos que vocês listaram, vocês vão encontrar 17. Dando continuidade, nós temos agora o problema 3, que ele determina que você encontre quais desses itens aqui são um número perfeito. O que é um número perfeito? Um número perfeito é aquele número que é igual à soma dos seus divisores próprios. E o divisor próprio de um número é a lista de seus divisores, exceto o próprio número. Então, vamos verificar se o 6 é um número perfeito. Primeiro, eu preciso encontrar quais são todos os divisores de 6. Então, os divisores de 6, que eu vou chamar de D6, serão 6 é divisível por 1, 6 é divisível por 2, que dá 3. O 6 é divisível por 3, que dá 2. E o 6 também ele não é divisível por 5, e ele é divisível por ele mesmo. Então agora, para determinar se o número é ou não um número perfeito, a gente vai excluir o 6. Nós vamos excluir o 6 e somar os outros divisores. Se a gente somar 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6. Então, o 6 é o nosso primeiro número perfeito. Agora, nós vamos para o 12. Da mesma forma, nós vamos encontrar a lista de divisores do 12. Eu vou chamar de D12. O 12 é divisível por 1, como todo número é. O 12 é divisível por 2, porque é 6 vezes 2. O 12 é divisível por 3, porque é 4 vezes 3. O 12 é divisível por 4. O 12 não é divisível por 5. O 12 é divisível por 6. Não é por 7. Não é por 8. Não é por 9. Nem por 10 nem por 11. Agora ele vai ser divisível por 12. Então, para verificarmos se o 12 é ou não um número perfeito, nós vamos excluir o 12, que ele não é um divisor próprio. Então, exclua o 12. E agora a gente vai somar os outros divisores. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 3 dá 6. 6 mais 4 dá 10. 10 mais 6 dá 16. E como o resultado não foi o próprio número, ou seja, não foi 12, o 12 ele não é um número perfeito. O próximo vai ser o 18. A gente precisa encontrar agora a lista de divisores do 18, que eu vou chamar de D18. Vou batizar esse conjunto como sendo D18. Então, o 18 é divisível por 1, como todo número é. O 18 é divisível por 2, porque ele é par. O 18 é divisível por 3, por quê? Porque ele é 6 vezes 3. O 18 ele não vai ser divisível por 4 e também não vai ser divisível por 5, mas por 6 ele é. O 18 não é divisível por 7, nem por 8, vai ser por 9. E por fim, o último divisor do 18 vai ser ele próprio. Será ele próprio. Agora, para verificarmos se o 18 é ou não é um número perfeito, nós vamos excluir o 18 e somar os outros divisores. Então, vamos eliminar o 18 do nosso processo e vamos somar os outros divisores. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 6 dá 12, 12 mais 9 dá 21.
21 não é igual a 18. Então, nesse caso, 18 também não é um número perfeito. Agora vamos verificar o 28. Vou encontrar a lista de divisores do 28, que eu vou batizar novamente de D28. Essa lista de divisores sempre começa com 1, viu? Então, o 1. Coincidentemente, todos aqui são pares, então todos serão divisíveis por 2. O 28 ele não é divisível por 3. Ele é divisível por 4, porque é 7 vezes 4. Ele não é divisível por 5. Ele não é divisível por 6, mas por 7 ele é. O próximo número que o 28 é divisível vai ser o 14. Vai ser o 14. E por fim, o último divisor do 28 vai ser ele próprio. Para o nosso processo, nós vamos eliminar o 28 e somar os outros números. Então vamos somar aqui. 1 mais 2 é 3. 3 mais 4 dá 7. 7 mais 7, 14. E 14 mais 14 dá 28. Então, o 28 ele é um número perfeito. Agora, para terminarmos esse problema, nós vamos verificar se o 30 é ou não é um número perfeito. Para verificar, nós vamos listar todos os seus divisores de 30. Como eu falei, o 1. O próximo divisor de 30 vai ser o 2. Depois do 2 vai ser o 3. O 30 não é divisível por 4, vai ser por 5. O 30 é divisível por 6. Depois do 6, o 30 vai ser divisível por 10. O 30 também vai ser divisível por 15 e, por fim, por ele próprio. Eliminando o 30 do nosso processo, porque para saber se o número é perfeito, a gente elimina sempre ele mesmo. E agora é só vocês somarem os divisores. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 3 dá 6. 6 mais 5 dá 11. 11 mais 6 dá 17. 17 mais 10 dá 27. E 27 mais 15 dá 42. 42 não é igual a 30, então 30 também não é um número perfeito. Nesse caso, nesse problema, nós temos dois números perfeitos. O 20, que vai ser o 28, e o 6. Vocês podem pesquisar outros números aí também. Dando continuidade à nossa lista de exercícios, nós chegamos à correção do item 4. Roberto quer escrever um número R6 como um produto de dois números, nenhum deles terminados em 1. Isso é possível? Caso seja possível, liste todos os pares de números que este fato acontece. Primeiro, nós temos que perceber que se R6 é um número primo ou um número composto. Eu já vou dizer para vocês que o R6 ele é um número composto. Por ser um número composto, ele pode ser escrito como um produto de números primos. E nesse caso, nós temos que o R6 vai ser igual a multiplicação de 3 vezes 7 vezes 11 vezes 13 vezes 37. Para encontrar os primeiros pares de números, basta você realizar a divisão entre R6 e cada um desses fatores primos. Nós vamos começar efetuando a divisão de R6 por 3. O R6 ele pode ser escrito assim, com a multiplicação de 3 vezes 37, 37. Se vocês efetuarem os cálculos aí e multiplicar, vocês vão perceber que 3 vezes 37.037 vai ser justamente o valor de R6. Continuando, nós vamos dividir o R6 por 7. Nós percebemos que R6 vai ser igual a 7, que multiplica 15.873. Lembrando, como nós temos que fugir do fator 1, nós não precisamos dividir o R6 por 11. Por quê? Porque o 11 já termina em 1 e ele vai contra a nossa hipótese da questão. Agora nós vamos dividir o R6 por 13.
Aí nós percebemos que o R6 ele vai ser igual a multiplicação de 13 por 8.547. Vou continuar do lado. Agora nós vamos dividir o R6 por 37. O R6 vai ser igual a multiplicação de 37 por 3.003. Após realizarmos essas divisões por todos os fatores primos, agora nós temos que realizar as divisões pelos múltiplos desses fatores, ou seja, pela multiplicação entre dois desses fatores. O primeiro que a gente percebe é que nós não precisamos dividir por 21, que é a multiplicação de 3 vezes 7. Por quê? Porque 21 ele termina em 1. Então nós vamos dividir agora pela multiplicação de 3 vezes 11, que é o 33. Então o R6 ele vai ser igual a 33, que multiplica 3.367. Pausa. Eu acho. A partir da resolução da primeira parte, nós percebemos que alguns produtos a gente pode evitar. Por exemplo, agora nós teríamos que dividir com o R6 pelo produto de 3 vezes 37. Só que como 3 vezes 37 vai terminar em 1, porque 7 vezes 3 é 21, nós não precisamos efetuar essa divisão. Nós passaremos para os próximos múltiplos, que serão os múltiplos de 7. Nesse caso, nós vamos multiplicar o 7 vezes 11, que é o 77. O R6 vai ser igual a 77, que é multiplicado por 1.443. Depois, o 7 vezes 13, nós não precisamos fazer, porque vai terminar em 1. Nós vamos pegar agora o 7 vezes 37. O 7 vezes 37, ele vai dar 407. Então, o R6 vai ser igual a 407, que multiplica 273. Agora, nós vamos para os múltiplos de 11. Os múltiplos de 11, nós não precisaremos multiplicar os anteriores. Por exemplo, 11 vezes 3, 11 vezes 7, que a gente já fez. Agora, nós vamos efetuar 11 vezes 13, que é 143. O R6 dividido por 143 vai ser igual a R6 vai ser igual a 143, que multiplica 777. Por fim, nós só precisamos multiplicar agora o 13 vezes o 37, que não precisa. Portanto, nós temos todas as possibilidades escritas de R6 com um produto de dois números não terminados em 1. Se você for contar aí, nós vamos ter ao todo 10 possibilidades. Temos ao todo 10 possibilidades. Continuando, nós temos o problema 6. Primeiramente, eu vou apresentar a solução para o problema 6. Depois, a gente vai ter uma solução para o problema 5. O problema 6 diz, no alto de uma torre de... Pode deixar aí. Nós vamos apresentar agora a solução para o problema 6. No alto da torre de uma emissora, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto, a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as duas luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar novamente juntas, ou seja, simultaneamente? Primeiro, nós temos que perceber qual o tempo que cada uma leva para piscar novamente. 1 minuto é 60 segundos.
Então, para saber quantos segundos cada luz pisca, nós devemos dividir 60 pelo total de vezes que ela pisca por minuto. Então, a luz número 1, ela pisca 15 vezes por minuto. Então, quanto tempo ela leva para piscar? É só dividir 60 por 15. Dividindo 60 por 15, nós precisamos encontrar um número que multiplicado por 15, que tem como resultado 60. Vamos ver. 15 vezes 2 dá 30. Não dá. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4 dá 60. É esse que eu estava procurando. 15 vezes 4, 60. Para chegar em 60, nada. Então, nós temos que a luz número 1, ela pisca a cada 4 segundos. Vamos ver a luz número 2, que ela pisca 10 vezes por minuto. Então, nós precisamos dividir 60 por 10. Então, eu tenho que encontrar um número que multiplicado por 10, que tem como resultado 60. 10 vezes 2 dá 20, 10 vezes 3 dá 30, 10 vezes 4, 40, 10 vezes 5, 50. E por fim, 10 vezes 6 dá 60, que é justamente o número que eu estava procurando. Então, 6 vezes 10 dá 60, para 60, nada. Então, a luz número 1, ela pisca a cada 6 segundos. Então, vamos considerar que nós estamos, a partir de agora, no instante zero. Então, as luzes elas piscaram simultaneamente agora. Então, a luz 1 piscou agora. Elas piscaram juntas agora, então, no instante zero. Aí, a luz 1 ela vai voltar a piscar depois de 4 segundos, então vai ser 0, 4, 8. Aí, ela vai piscar no instante 12. Depois de 16, depois 20, 24 e assim por diante. Já a luz número 2, ela piscou simultaneamente agora. Então ela vai piscar daqui a 6 segundos, depois 12, 6, 12, depois no instante 18 segundos, no instante 24 segundos e assim por diante. Observando, nós vamos notar que o menor intervalo que elas vão piscar juntas simultaneamente vai ser após 12 segundos. Só que ainda observando esse problema, nós percebemos que essas luzes elas voltarão a piscar juntas novamente quando o relógio marcar um intervalo de 24 segundos. De 24 segundos elas novamente voltarão a piscar juntas. Outra coisa que vocês podem perceber que a luz número 1 ela está piscando no intervalo de 4 em 4. Então esses intervalos eles formam números, são formados por números múltiplos de 4. E os intervalos da luz número 2, eu coloquei luz número 1 aqui, gente, mas vocês corrijam aí por favor, é a luz número 2. Esse intervalo que ela pisca é formado pelos múltiplos de 6. E o que eu posso perceber é que existem números que estão presentes nas duas listas, tanto nos múltiplos de 6 como nos múltiplos de 4. Que essa lista eu vou batizar com um número, a lista ou o conjunto dos múltiplos comuns. Então, os múltiplos comuns de 4 e 6. Percebam que essa lista ela vai começar pelo 0, vai pelo 12, o 24. Outra coisa que a gente pode perceber dessa lista é que ela vai crescendo de 12 em 12. O próximo número vai ser o 36. E assim por diante. Uma primeira pergunta para vocês, que não faz sentido nenhum, é perguntar para vocês qual é o maior múltiplo comum entre 4 e 6. Por quê? Porque essa lista aqui é infinita, então eu não consigo determinar qual é o maior múltiplo de 6.
E outra pergunta também para vocês, que aí eu consigo fazer, é qual é o menor múltiplo entre 4 e 6? Que a rigor é o zero. O zero é o menor múltiplo comum entre 4 e 6. Só que admitir que o zero é um menor múltiplo comum não tem muita utilidade prática. Por quê? Porque as operações com zero se resumem ao próprio número ou zero. Então, nós vamos chamar de MMC, ou menor múltiplo comum, o menor número natural diferente de zero, que é múltiplo entre dois números consecutivamente, ou seja, simultaneamente, melhor dizendo. Então, nesse caso, nós dizemos que o MMC, o menor múltiplo comum entre 6 e entre 4 e 6, é o 12, que é o menor múltiplo, o menor número diferente de zero que está presente nas duas listas de múltiplos. Esse é o MMC. Então, o MMC é o menor múltiplo comum entre dois números. E nesse caso, o MMC entre 4 e 6 é 12. Então, gente, em outras palavras, a gente pode representar o MMC dizendo que o MMC entre 4 e 6 é 12. Percebam que o conjunto dos múltiplos comuns entre 4 e 6 também são os múltiplos de 12. Por quê? Porque esse conjunto dos múltiplos ele é construído a partir do MMC. Então, 12 vezes 0 dá 0, 12 vezes 1 dá 12, 12 vezes 2, 24, 36, 48. Então, os múltiplos comuns de 4 e 6, eles são os múltiplos de 12, justamente por quê? Porque 12 é o MMC entre 4 e 6. Dando continuidade à discussão sobre MMC, nós vamos apresentar para vocês agora a fatoração simultânea. Em primeiro, a gente apresenta esse seguinte exemplo: encontrar o MMC entre 7 e 8. Se vocês perceberem, eu já escrevi aqui, já listei aqui todos os múltiplos de 8 e 7 até a posição número 10. E fica fácil de notar que o MMC entre 8 e 7, ou seja, o menor número que está presente nas duas listas de múltiplos, é o 56. Contudo, listar todos esses múltiplos dá um trabalho. Vocês que fizeram listando os múltiplos aí, vocês vão perceber que estão um pouquinho de trabalho. Nós vamos apresentar agora uma maneira mais rápida e simples de você encontrar o MMC, que é pelo processo de fatoração simultânea. Então, agora nós precisamos fatorar simultaneamente, ou seja, dividir por números primos, o número 7 e o número 8. Nosso processo, nós vamos efetuar divisões sucessivas, ou seja, seguidas divisões, trabalhamos com números 7 e 8. E como os nossos divisores, nós só vamos utilizar números primos. Nós começaremos utilizando o número 2 e sempre começaremos dividindo um dos dois números. Ou caso aconteça, se os dois números forem divisíveis também, você pode dividir, mas a princípio precisa que só um dos dois seja divisível pelo número primo que você vai considerar. Nós vamos começar com o número 2. Percebam que o 7 ele não é divisível por 2, mas o 8 é. Então a gente vai dividir o número 8. Dividindo o 8 por 2, nós vemos que 8 é a mesma coisa de 2 vezes 4. Então, 8 dividido por 2 é 4. Como o 7 não divide, você repete o 7 na linha de baixo. Vamos novamente dividir por 2. Por quê? Porque o 4 ele continua sendo possível efetuar a divisão por 2. 4 dividido por 2, eu tenho 2, porque 2 vezes 2 é 4. Vou repetir novamente o 7, porque da mesma maneira não continua sendo divisível por 2.
for dividir o 2 ainda continua sendo divisível por 2, então vou dividir novamente. Então 2 dividido por 2 dá 1. O objetivo nesse processo é você encontrar o 1 como divisão, no processo de divisão dos dois números. Como o 7 não divide, eu vou repetir o 7. Agora eu tenho que encontrar um número primo que seja capaz de dividir por 7. O 7 ele não é divisível por 2, como a gente já viu. Ele não é divisível por 3, porque não existe nenhum número que multiplicado por 3 que vai ter como resultado 7. O 7 também não é divisível por 5. Por fim, o 7 vai ser divisível somente por ele mesmo. Então, 7 eu posso dividir por 7. 7 dividido por 7 vai resultar em 1. Perceba que meu algoritmo termina quando eu encontrar nos dois números o número 1. Então, para encontrar o MMC agora, basta multiplicar os fatores pelos quais eu dividi. Isso quer dizer que o MMC entre 7 e 8 ele vai ser igual à multiplicação desses fatores, ou seja, eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes o 7. Multiplicando 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 2 vai dar 56. 7 e 8 então é 56. Esse é o processo de divisão de fatoração simultânea. Continuando, nós vamos agora apresentar, após essa discussão, uma solução para o problema 5, que pede que vocês determinem o menor número natural diferente de 1, que dividido simultaneamente por 3, por 5, por 7 e por 13, deixa resto 1. Como primeiro passo para a resolução dessa questão, nós precisamos encontrar qual é o menor número que ele é divisível tanto por 3, quanto por 5, quanto por 7, quanto por 11 e quanto por 13 ao mesmo tempo. Esse número ele é determinado pelo MMC entre os 4. Se vocês tentaram encontrar esse número fazendo a lista dos múltiplos, vocês perceberam que tiveram um trabalho gigante. Entretanto, se vocês utilizarem o processo de fatoração simultânea, esse trabalho ele diminui bastante. Então vamos utilizar o processo de fatoração simultânea para encontrar qual é o menor número que está na lista de múltiplos, tanto do 3, do 5, do 7, do 11 e do 13, ou seja, o menor número que é divisível por esses 5 números ao mesmo tempo. Então eu vou ter que fatorar o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Lembrando também, recordando do exemplo anterior, no processo de fatoração simultânea a gente só utiliza como fatores números primos. Então eu tenho que encontrar um número primo que divida algum desses números. Vamos começar sempre pelo 2. O 2 não divide nenhum desses números. Vocês percebam que todos os números são ímpares, então o 2 não divide. Então o próximo número primo é o 3. Então o 3 divide ele mesmo. Então 3 dividido por 3 dá 1. Só que o 3 ele não divide o 5, não divide o 7, não divide o 11 e nem divide o 13. Então agora nós vamos repetir esses números. 5, 7, 11 e 13. Então, como o 3 não divide nenhum desses números, vamos tentar o próximo número primo. O próximo número primo será o 5. O 5 ele já divide ele mesmo. Está aqui, então o 5 já divide o 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Só que o 5 ele não divide nem o 7, nem o 11 e nem o 13. Então vamos repetir o 7, o 11 e o 13. Depois do 5, o próximo número primo vai ser o 7. O 7 também divide ele mesmo. Então
Vamos dividir por 7. 7 dividido por 7 vai dar 1. Eu vou repetir o 1 também, viu, pessoas? O 11 ele não divide o 7 e nem divide o 11, não divide por 7 e o 13 também não. Então vamos repetir o 13, o 11 e o 13. Agora, depois do 7, o próximo número primo vai ser o próprio 11. Então nós vamos dividir esses números por 11. 11 dividido por 11 vai dar 1. O 13 não divide por 11. Então vou repetir o 13. O 13, depois do 11, o próximo número primo vai ser o próprio 13. Então, o único número que divide o 13 é ele mesmo. E aí, nós vamos chegar ao nosso fim do nosso algoritmo ou procedimento. Por quê? Porque nós vamos encontrar todos os valores iguais a 1. Porque 13 dividido por 13 dá 1. Então, quando a gente encontra todos os valores iguais a 1, significa que nosso algoritmo terminou. Para determinar o MMC entre 3, 5, 7 e 11, basta multiplicar estes fatores. Então, nós temos que o MMC de 3, 5, 7, 11 e 13 vai ser igual a 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11 vezes 13. Quando vocês efetuarem essa multiplicação, vocês vão encontrar que o MMC entre esses 5 números será o número 15.015. Vai ser igual a 15.015. Isso significa que o 15.015 é o menor número natural que é divisível por todos esses valores aqui, tanto por 3, por 5, por 7, por 11 e por 13. Para encontrar o número que deixa resto 1, é só pegar o sucessor do MMC. Então, qual é o sucessor do 15.015? Vai ser o 15.016, que é o número que vai deixar sempre resto 1. O número que a gente procura no caso vai ser o 15.016. Como a partir da resolução do problema 1, o problema 5, nós podemos perceber que quando os números são primos, para encontrar o MMC, basta fazer o produto entre eles. E isso define a nossa observação 1. Todas as vezes que os números são primos, o MMC vai ser igual ao produto destes números. Isso quer dizer que o MMC entre 3, 5, 7, 11 e 13 foi a multiplicação entre eles. Dando continuidade ao nosso encontro, nós iremos discutir acerca do MDC. Como ponto de início, eu quero discutir com vocês esse seguinte exemplo. O exemplo 2, para determinar todos os divisores de 12 e 16. Ou seja, determinar todos os números que, ao dividir o 12 e o 16, o resto da divisão será 0. Essa é a primeira lista que eu vou descrever aqui é a dos divisores de 12. Eu vou batizá-la de D12. Todos os números que estão nessa lista são aqueles cuja o 12 é divisível. O 12, todo número natural é divisível por 1. O 12 é divisível por 1. O 12 é divisível por 2 por quê? Porque ele é 6 vezes 2. O 12 é divisível por 3 porque ele é 4 vezes 3. O 12 também é divisível por 4 porque é 4 vezes 3. Ele é divisível por 6 porque ele é 6 vezes 2. E por fim, ele também é divisível por 12. Agora, vamos
a lista dos divisores de 16, que eu vou chamá-la de D16. Nessa lista só estarão aqueles números pelos quais o 16 é divisível. O 16 é divisível por 1. O 16 ele é divisível por 2 porque ele é par. O 16 ele não é divisível por 3, mas é divisível por 4, porque é 4 vezes 4. O 16 ele é divisível, não é divisível por 5, nem por 6, nem por 7, mas é divisível por 8. E por fim o 16 é divisível por ele próprio. Algo de interessante a se notar nessas duas listas percebam que existem alguns números os quais fazem parte das duas listas, que são, como exemplo, o 1, o 2 e o 4. Essa lista eu vou separá-la em uma listinha separada, vou separar essa lista dos divisores e vou nomeá-la de divisores comuns. Divisores de 12 e 16. Essa lista será formada então pelo 1, pelo 2 e pelo 4. Percebam que não faz sentido prático nenhum perguntar para vocês qual é o menor divisor comum, porque em via de regra ele sempre será 1 e não terá muito sentido prático, porque qualquer divisor comum entre dois números, o menor sempre será 1. Só que, entretanto, faz sentido eu perguntar qual é o maior. Nesse caso, o maior divisor comum entre 16 e 4 é 16 e 12, gente, me desculpe, é o 4. Nesse caso, nós dizemos que o 4 ele é o MDC ou o maior divisor comum entre dois números. O maior divisor comum entre dois números é o maior número natural, diferente de 1, que é divisor comum entre esses dois números considerados. Como no exemplo apresentado, qual é o maior divisor comum entre 4 e 16, não, gente, desculpa, entre 12 e 16? É o 4. Então, o 4 é o MDC entre 16 e 12. É o maior número que divide tanto o 16 quanto o 12. Agora, vamos apresentar um método para determinar o MDC de dois números dados, de dois ou mais números. Nesse método aqui, você pode encontrar o MDC de qualquer quantidade de números. No exemplo 4, nós queremos encontrar qual é o MDC entre 48 e 62. No MMC, nós utilizamos a fatoração simultânea. Aqui também nós vamos utilizar a fatoração simultânea. Então, vamos fatorar simultaneamente o 48 e o 62. O 48 e 62, como são números pares, eles podem ser divididos pelo primeiro primo, que é o 2. Então vamos dividi-los por 2. 48 dividido por 2 é 24. Já 62 dividido por 2 é 31. Vamos observar novamente. Posso continuar dividindo pelo 2. Por quê? Porque o 24 continua sendo par e todo número par é divisível por 2. Então, dividiremos o 24 por 2, que resulta em 12. O 31, como ele não divide por 2, a gente repete. Próximo.
Ainda continuarei dividindo por 2, porque o 12 continua sendo um número par. Então, 12 por 2 dá 6. E vou repetir o 31, porque eu não dividi. 6 continua sendo par, posso dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3, e o 31 eu vou repetir, porque eu não dividi. Agora, eu já não posso mais dividir por 2, então agora eu vou considerar o próximo primo. O próximo número primo é o 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Eu encontrei o primeiro 1, então eu vou repetir o 31. Agora, o número 31 ele não é divisível por 3, também não é divisível por 5, também não é divisível por 7, nem por 11. Eu confesso a vocês que o 31 ele é um número primo. Se vocês forem observar aquela listinha dos primos que começam no 2, ele vai seguindo 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e o próximo será o 31. Então, o 31 ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo, por ele ser primo. Então, nós vamos dividir por 31. 31 dividido por 31, a gente vai chegar no 1 quando o nosso algoritmo termina. Agora, para a gente encontrar o MDC, nós vamos observar a fatoração e ver quais fatores são divisores comuns. Que nesse caso, nós só dividimos os dois números por um único fator, que foi o 2. Então, nesse caso, nós dizemos que o MDC entre 48 e 62 seria igual a 2. Se vocês listarem os divisores também do 48 e do 62, vocês vão encontrar que o único divisor comum, o máximo divisor comum que eles vão possuir vai ser o 2. Para terminarmos o nosso encontro de hoje, vamos resolver mais um exemplo. Nesse caso, o exemplo 5, para determinar o MDC entre 75 e 105. Novamente, nós utilizaremos a fatoração simultânea. Mas caso você queira fazer listando os divisores, vocês também encontrarão o mesmo valor. Nós iremos fatorar o 75 e o 105. Nós vamos adotar sempre a mesma estratégia, começando pelo menor número primo até chegar ao maior possível. Nesse caso, nós começaremos pelo número 2. O 75 e o 105, a gente percebe que não são números divisíveis por 2, uma vez que eles são ímpares. Então, vamos testar para o 3. O 75 e o 105 podem ser divisíveis por 3. 75 dividido por 3 é 25. E 105 dividido por 3 vai dar 35. Agora nós iremos novamente fatorar, porque a gente teve a ajuda dos universitários. Vamos mais uma vez fatorar agora o 25 e o 35. Nós podemos perceber que o 25 e o 35 eles podem ser divididos por 5. Por 3 não podem, então a gente pode dividir por 5, que é o próximo número primo. 25 dividido por 5 dá 5. E 35 dividido por 5 dá 7. Vamos continuar dividindo por 5 porque nós temos ainda o fator 5 aqui a considerar. Dividindo 5 por 5 dá 1. E o 7 não dividido por 5, a gente repete.
Agora, o 7 ele só pode ser divisível por ele mesmo, porque ele é um número primo. Então, nós temos que repetir 1, 7 dividido por 7 dá 1. Para encontrarmos o MDC nessa fatoração, nós temos que observar em quais fatores nós dividimos os dois números ao mesmo tempo. Podemos notar que a gente dividiu aqui por 3, o 75 e o 105. E também nós dividimos o 25 e o 35 por 5. Nenhum dos outros fatores nós dividimos os dois números ao mesmo tempo. Agora, para encontrar o MDC, basta multiplicar os dois fatores primos que a gente dividiu simultaneamente. Então, o MDC entre 105 e 75 vai ser igual a 5 vezes 3, que é 15. Para finalizar a aula, eu estou deixando um problema 1 para vocês. Determinar os valores de A e de B para que o MDC entre 360 e o número que está fatorado aqui seja 12. Bons estudos, boa aula, e não se esqueça que nós estamos acompanhando o desenvolvimento e a participação de vocês. Até o próximo encontro.